Pois bem, vamos agora falar de fachada. Uma primeira coisa importante, né, é destacar que a fachada deve vir depois dos cortes, porque os cortes vão ser desenhos mais técnicos em termos de construção, né, que vão nos dar mais precisão quanto às informações de altura, assim como a planta baixa, informações, né, de ocupação no solo, vamos dizer assim. E com essas duas informações cruzadas é possível então desenhar a fachada. Para isso, né? Por exemplo, aqui ó, vou pegar um pedaço desse corte, tá? Vou dar Ctrl C e Ctrl V para cá, tá? Vou pegar um pedaço dessa planta, tá? Aqui assim ó, essa frente dessa planta. Vou ter que pegar assim mesmo, né? Eu coloco os dois sobrepostos, ó. Faço linhas grandes, né? Ó, desligo o orto aqui, né? Linhas, por exemplo, ó, destaco uma cor aqui, ó, magenta, né? E eu estipulo linhas, por exemplo, para o solo, linha para a altura da janela, o final da janela, linha aqui, ó, para onde tem esse prolongamento na fachada, a outra janela onde é que está, a platibana onde é que acaba, a platibana lá de cima onde é que acaba. Eu tenho várias marcações horizontais. Vamos ver esse um pouco mais para lá. Mesma coisa eu faço no sentido, né, da planta baixa, que no caso eu tô só com a planta baixa do superior, eu tenho que ter também a do térreo, tá? Mas uma de cada vez. Deixa eu botar a mesma coisa aqui. Opa, ao contrário. MA daqui para lá. Aqui, por exemplo, ó, os meus limites, tanto de um extremo quanto do outro. Aqui eu tenho essa paredezinha, né? Eu tenho essa janela que começa e termina aqui. Esse outro limite aqui, essa janela também que começa e termina aqui, né? Esse cruzamento vai me dar aqui, ó, como se fosse um grid da minha fachada. A partir do momento que eu tenho alguma clareza maior sobre como é que é a minha fachada, eu vou até botar um cinza claro agora. Eu posso começar a achar, encontrar os pontos. Para facilitar a vida de vocês, tá? Pela falta de tempo, né? Eu já dei isso pronto, ó. Está aqui. Eis a nossa fachada. Querem ver só? Se é isso mesmo. Ó. O pavimento superior. Aqui deu uns desencontros de janela, tá? Que eu resolvi corrigir para essa forma aqui. Uma janela estava desencontradinha da outra nas plantas. Por um erro na planta, na realidade, né? Porque é óbvio que eu ia querer fazer as duas alinhadas, né? Não com esses 5, 7 centímetros de diferença. Tá, mas ó, a altura da platibanda do pavimento superior, aqui ó, aquela divisão entre os pavimentos, tá tudo de fato marcado aqui, né? Nesse desenho que eu já então dei semi-organizado, tá? Então essa é a estrutura da nossa fachada, tá? É aqui que a coisa começa, tá? O que eu preciso levar em consideração aqui então no desenho da fachada? Bom, eu vou detalhar a janela, vou detalhar uma janela aqui pra gente ver como é que vai ser, tá? Vou atribuir espessuras a essas linhas de contorno e vou depois aplicar uma sombra, que é o que dá uma profundidade, né? Geralmente o pessoal até não costuma tanto usar sombra no AutoCAD, mas eu acho uma pena, porque a sombra é o que de fato faz o desenho saltar aos olhos, dá vida pro desenho, né? Então, vamos lá. Por exemplo, uma janela. Se eu pegar aqui uma janela em planta, levar para lá, eu consigo pegar alguns elementos. Por exemplo, tamanho do marco, 4. Tamanho aqui desse caixilho aqui, ó, 6, né? Então, neste meu retângulo, eu posso dar um offset de 0,04 para ser o meu marco da janela.
E agora de offset 0.06 para ser esse caixilho, né? Essa de correr aqui. Na minha fachada pronta, eu não considerei veneziana nessa representação em planta da janela, tá com veneziana. Na realidade não deveria estar, porque eu não pensei em uma janela com veneziana. Mas tudo bem, podemos deixar assim por agora, tá? Eis aqui uma janela, né? Só que aqui ela tá com uma folha grande, na realidade ela tem duas. Ó. Se eu for medir daqui até aqui, eu chego em 74 de medida. Então eu vou fazer isso, ó. Vou pegar uma linha aqui, ó, daqui desse ponto, pós-marco, né, pra lá, ponto 74. Aqui seria o limite, tá? Então eu vou fazer agora um offset de 6, que seria a espessura do caixilho, e cortar. Ó, fácil, fácil, né? Basta agora atribuir as espessuras certas, ó. MA. O verde, opa, nessa daqui não vai dar porque ela tá em bloco. Explode o bloco. MA. O verde é a de fora. MA. O amarelo é esse restante aqui. Né? E ainda, como agora eu enxergo um vidro, eu vou atribuir um hatch para esse vidro aqui, ó. H, clico aqui, clico aqui. Só que não vai ser sólido, vai ser um padrão pré-pronto, ó. Vamos ver se a gente tem um padrão legal aqui. Que tal este, ó? ANSI 36. Vamos ver se eu boto 1.5, muda alguma coisa. 0.01, mudou alguma coisa. Aqui apareceu alguma coisa. Não é lá um padrão tão bonito, não. Deixa eu ver se tem coisa melhor. Esse daqui, quem sabe? Tá muito pequeno. Também não tô curtindo muito. Vou aumentar um pouco isso, ponto 1. Demais. Ponto 0.5. Também não tá nada legal esse vidro. O meu vidro que eu usei aqui no meu corte pronto, dando um spoiler, qual é? Arhuf. Arhuf, vamos ver se eu acho ele aqui. Eu usei aqui um Arhuf com ponto 0.1. Vamos ver se eu acho ele aqui. Arhuf ponto 0.1. Então, ponto 0.1 e um ângulo de 45 para ficar esse chanfro. Olha lá, é bem melhor esse. Tá? Um vidrinho aqui, ó, então, né? Um hatchzinho de vidro. Nessa janela aqui, eu até coloquei vermelho essa parte de dentro, deixei amarelo só de fora. Podemos fazer assim também, né? Podemos assim, ó, fazer essa marcação aqui sendo janelas vermelho e deixa o amarelo só esse daqui de fora e essa divisão aqui também, tá? Ó, uma janela pronta. Falta ainda a tal da pingadeira, né? Aqui, ó, né? Quanto que essa pingadeira avança pro lado? Ó, se a gente for medir assim, ó, 5 centímetros de cada lado. Como é que eu represento essa pingadeira? Linha, vem pra cá, ponto 0.5. Vou ligar o orto, tá? Desço alguma coisa aqui, ó. Não precisa ser tão criterioso. Vamos botar descendo 7. Vamos vir até aqui de novo. 5. Aqui, fechou. E agora, né?
Pego essa linha aqui e deixo pra cá. Um offset de alguma coisinha assim, de uns 2,5 pra cá. É bem-vindo também. MA. Transformo tudo em vermelho? Pode ser. Se quiser deixar esse daqui em cinza, pode ser também, tá? Só cuida para não estar desenhando em viewport. Ó, o que eu estou representando? Se eu for pegar a minha janela em corte, ó, e for puxar essas linhas na horizontal, é exatamente isso que eu vou ter. Duas linhas, não? Então, ó, é isso que eu estou desenhando lá, né? 3 linhas, na realidade. Foi isso que eu desenhei aqui, ó. 1, 2, 3, né? Para representar justamente essa espessura da pedra inclinada. O mesmo, eu vou fazer, essa janela tá pronta para ser copiada para baixo, e era isso, né? A porta é muito parecida com a janela, ó. Olhando aqui, ela tem a maçaneta, óbvio, né? E ela vai ter o marco e a folha, né? O que eu coloquei de espessura aqui? 4, tá? Então assim, ó, é a mesma coisa, só dá um offset 4. Só que embaixo ela é rente, né? Embaixo ela pode até ter algo parecido com essa pingadeira aqui, né? Mas ela não é inclinada daí, tá? Daí eu posso fazer algo tipo assim, ó. Eu não vou considerar que ela transpassa, tá? Aqui na porta geralmente ela não transpassa. E eu nem vou considerar que ela é tão espessa assim, ó. Vou considerar apenas algo tipo assim. E tá show, ó. Apaga esse. Como se eu fizesse apenas um retângulozinho, tá ótimo, tá? Isso daqui seria, então, verde, porque é os contornos da porta. Posso pôr arquiportas? Pode pôr. Verde. E essa de dentro aqui, dá-lhe um arquiportas apenas, né? Já deixando amarelinho. E bota uma maçaneta, né? A maçaneta daqui, ó, né? Tá legal. Não precisamos daí indicar essa abertura, tá? Por quê? Porque aqui já é um desenho mais representativo, um desenho mais artístico, né, na fachada. Por mais que seja ainda um desenho que eu possa informar texturas e tal, eu não coto fachada, né? Eu deixo aquelas informações mais técnicas, inclusive aqui de abre pra cá, abre pra lá, deixo isso pro corte. E essa porta abre pra esse lado, olho lá no térreo, sim, ela abre assim. Então, maçaneta tá já no lado certo, tá? Portão da garagem, vamos olhar aqui o pronto. Também eu só dei um offset. E aí eu dei aqui, ó, um by user, né? Uma espessurona, assim, pode representar um portão de madeira ou até de alumínio, enfim, né? Essas duas linhazinhas aqui representam uma rampinha para entrar, tá? Também super tranquilo. Vamos dar uma olhada nisso daqui agora. Atrás é uma porta-janela de vidro. Por sinal aqui, ó, escapou um pouco esse meu hatch, né? Agora que eu vi, ó. Ele não estava restrito à porta apenas. Agora tá mais certo. Tá? É uma porta-janela. A mesma coisa que aqui, só que espicha tem embaixo, né? Tranquilo. E isso daqui o que é? Ó, um guarda-corpo, né? Lá na planta baixa, se eu não me engano, foi indicado ó, que é um guarda-corpo. Aqui até dizer guarda-corpo metálico. No final das contas, eu quis representar um guarda-corpo de vidro, né? Mas tudo bem, eu mudo lá na planta baixa. Guarda-corpo de vidro. 1,10 de altura, tá? 1,10 de altura a partir do piso pronto, tá? Se a gente for pegar aqui, ó, essa divisão, tá? Que está representada aqui, ela inclui a espessura da laje e até desse reboco de baixo. Então o piso pronto começa, né? Olhando na cota, 18 centímetros para cima. Então, se é 1,10 de guarda-corpo, eu tenho que pôr 1,10 mais 18, tá? Portanto, 1,28 para cima aqui, ó. Assim, ó. Eu vou fazer uma linha aqui, tá? Aqui assim mesmo, pode ser. E vou dar um offset de 1,28.
108. Essa é a altura do meu guarda-corpo, tá? Daí eu vou dar um offset já de, sei lá, 5, né? Pra dizer assim, aquela parte onde não é vidro, onde é um acabamento, né? Pra eu colocar a mão e tal. Corto fora aqui. Vou colocar aqui numa layer, pode ser zero, mas uma corzinha aqui. A de cima até eu vou pôr amarelo, tá? Acho até que não tava assim lá no meu exemplo de cima. Tudo bem, tô fazendo um novo pra gente ver como às vezes isso é meio intuitivo mesmo, né? E aqui eu vou botar também alguma coisinha assim, né? Agora, o que interessa aqui, ó, vamos dizer que eu pegue esse daqui pra ser minha janela, né? Como eu falei, é só copiar. Aí eu chego aqui, stretch e divido. E esse daqui como é que faz? Ora, pra ficar bem legal, primeiro eu devo fazer uma linha pra achar o meio disso daqui, tá? Depois eu pego aqui assim, ó, seleciono de cá pra lá, stretch, S, venho aqui no meio desse e o meio desse. Encontrou os dois aqui, ó, triângulo, midpoint, desce, clica. Apaga a linha de auxílio. E aqui o restante agora, ó, eu vou pegar isso aqui e vou descer para baixo sem uma medida exata. Por quê? Porque eu quero cortar, na real. A minha porta acaba um pouquinho por aqui, mas ela não vai aparecer, porque aqui é uma viguinha invertida. Antes de ter vidro, de cima a baixo já tem uma viguinha invertida. Tá? Ó, vou pegar isso daqui como meu padrão e corto tudo que tá para baixo. Beleza. Tá? Esse branco aqui, que era a medida lá de auxílio para construir, já vai embora. Aqui também, ó, seleciono essas duas com o trim, primeira vez, enter de novo, corto fora, tudo. Porque o vidro tá passando por entre, né? E agora aqui eu vou usar um hatch deste mesmo vidro. Pá. Só que agora eu vou fazer assim, ó, M, para mover. Vou fingir que movo, volto para cá. Por quê? Porque aí quando eu selecionar esse hatch, mas que coisa, tipo. Não deu. Ó, vou mover ele pra cá, então. Tudo bem. Agora, quando eu selecionar... Agora deu, ó. Ele me dá esse monte de opção. Então, já que eu movi ele, ele me dá essas opções. Se eu não mover, ele não me dá. Seleciono as duas opções e levo ele de um lado ao outro. Eu tenho um vidro aqui e tenho mais o vidro da porta lá. Era o que eu queria representar, tá? Deixa eu apagar essa janela que estava me ajudando. Tá, essa daqui vocês vão fazer conforme o modelo, não tem mistério. Apaga essa linha auxiliar. E qual é o elemento mais à frente de tudo nessa fachada? Segundo o pavimento, né? Tá aqui, ó. Vamos colocá-lo em azul. O segundo mais perto, térreo. Vamos colocá-lo... Pode ser em ciano. E o terceiro, lá em cima, né? Tá bem para trás. Vamos colocá-lo num amarelo. Aqui embaixo é sempre legal ter uma linha bem forte, tá? Essa linha bem forte pode ser feita por um retângulo assim, ó. Que eu vou fazer um solid, ó, objeto. Opa, seleciono o objeto aqui. E solid. Solid, vamos pôr aqui um solid vermelho, por exemplo. Ó. E posso até apagar o contorno desse retângulo. Tá? É legal ter uma coisa bem marcante aqui. Ó. Pode ser um pouquinho mais fino. Só. Tá? Mas isso dá um peso interessante na fachada. E aqui, ó, neste buraco, acho apropriado um verdinho, pelo menos, se não um ciano. Ok? No próximo vídeo, o último vídeo da fachada, mostro a questão da sombra, então.